Você sabe o que é a ressurreição dos mortos? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda bênção da Amidá. Esse é o quinto vídeo sobre a prece da Amidá, mas a gente vai falar especificamente sobre a segunda, que trata justamente de Deus como El Gibor, o Todo-Poderoso, que tem o poder de nos trazer de volta à vida. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nossa sinagoga, como você já sabe, fica aqui em Curitiba, no Paraná, e a gente está sempre aberto para acolher, receber aquelas pessoas que com sinceridade buscam aprimorar a sua fé, convertendo-se ou se achegando cada dia mais através da prece ao Deus Todo-Poderoso. Por falar em Deus Todo-Poderoso, no vídeo de hoje a gente fala justamente sobre isso. A segunda das bênçãos da Amidá, A Amidá, que é a prece fundamental do povo de Israel e contempla 19 bênçãos, e essa prece descrita aí há 2.300 anos atrás, desde os dias de Esdras e Neemias, tem sido a oração fundamental para o povo judeu ao longo das épocas. Com 19 bênçãos, torna necessário, claro, que a gente possa aprender o significado, o objetivo de cada uma delas. E é isso que a gente tem feito nessa sequência de vídeos. Se você perdeu os vídeos anteriores, basta acessar aí no nosso canal ou esperar até o final desse vídeo. Você vai clicar na playlist das orações judaicas para aprender um pouco mais sobre como os judeus buscam a Deus através da oração. E se você tem o Sidur, da editora Sefer, quero te convidar a abrir na página 66, que contempla essa bênção da Amidá. Nós estamos usando como parâmetro a Amidá do Shacharit diário, mas você pode rezar a Amidá tanto no Shacharit, no Minha ou no Arvit, nos 3 serviços oficiais, lembrando que existem Amidá, oração da Amidá diferente para o Shabat, oração da Amidá diferente para o Yom Tov também. Mas na oração rotineira, vamos dizer assim, nós estamos usando por base a oração do Shacharit. Pegue seu Sidur, na página 66, nós temos escrito assim: Atah Gibor Leolam Adonai, Mechayem etzim Matah, Rav Lehoshiach, Morid Hatal, Mechalkel Haim Bechesed, Mechayem etzim Berachamim Rabim, Somer Noflim Verofer Holim, Umatir Asurin Mekayen Emunato Lishnei Afar, Michamor Habal Gevurot Umedomelar, Melech Memet Umechaye Umatzmia Yeshua, Veneeman Atah Lechachayot Metzim, Baruch Atah Adonai Mechayech Hametzim. O que essa bênção nos diz em português? Tu, Eterno, és poderoso para sempre. És tu que ressuscitas os mortos e és potente em salvar. Tu fazes cair o orvalho. Tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscitas os mortos com grande piedade, amparas os caídos e saras os doentes. Afrouxas as ataduras dos que estão em grilhões e confirmas a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, eterno de poderosos atos? Ou quem pode ser comparado a ti, Rei, que tiras e restituis a vida e que fazes florescer a salvação? E tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito sejas tu, eterno, que ressuscitas os mortos. Como nós já explicamos no vídeo anterior, a Amidá contempla 19 bênçãos, das quais as 3 primeiras elas estão focadas em nos conectar com o Criador, em apresentar diante de quem nós estamos entrando. Isso é uma frase conhecida dentro da fé judaica, Dalif Neimi Atal Med, saiba diante de quem você está entrando. No vídeo anterior a gente falou da primeira bênção para que você, eu e todos possamos reconhecer que estamos entrando diante do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A gente reconhece qual Deus, a que Deus, Deus de que povo nós estamos orando. Nessa prece de hoje, na segunda prece, nós somos apresentados a Deus como Deus Todo-Poderoso, El Gibor, não havendo ninguém superior a Ele. Isso é importante para quê? Para que você possa exaltar a Deus, identificá-lo e ao mesmo tempo saber respeitar, temer
à santidade divina. Muitas pessoas elas fazem as orações e elas não estão plenamente focadas, mas quando a gente vai rezar a Amidá na tradição judaica, a gente faz as 3 primeiras bênçãos com o único propósito de saber diante de quem nós entramos. E em vários momentos da nossa vida, nós somos tomados por um sentimento de desconfiança, de incerteza, de incredulidade, e a gente passa ali a deixar de confiar em Deus na sua plenitude, ou mesmo desafia, questionando o poder de Deus. E a gente vê isso nessa bênção, quando ela diz assim, logo no começo, tu fazes cair o orvalho. Isso no verão em Israel, e depois eu explico quando que muda, né? Mas no inverno diz, tu fazes soprar o vento e cair a chuva. Por que a bênção nos diz isso? A bênção nos remete a um episódio bíblico, o episódio de Gideão, onde ele prova o Eterno. Como Gideão fez para provar Deus? Ele usou exatamente o orvalho. Abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 6. Nos diz assim a partir do versículo 36. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Veja, Gideão ele tinha uma desconfiança e ele usou a lã e o orvalho. Tu fazes cair o orvalho. Eu vou colocar uma lã, vai ter orvalho sobre ela, mas em volta vai estar seco. E isso vai me mostrar que Deus de fato está comigo. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. E disse mais Gideão, isso não é suficiente, né? Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã. Que só a lã esteja seca, e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deus tem o poder de controlar até mesmo onde vai cair o orvalho. Gideão usou isso como uma prova de que Deus de fato estaria com ele. E isso deu para ele uma fortaleza muito maior para derrotar os inimigos do povo de Israel. Mas claro, se o Eterno tem o poder de controlar até mesmo as forças da natureza, o orvalho e a chuva, ele também é poderoso para ressuscitar os mortos. Mas aí a gente se depara com um grande problema, porque a Bíblia relata em vários lugares homens ressuscitando outras pessoas. Então não é apenas Deus que ressuscita os homens. Mas aí a gente vai entender um pouco mais sobre o poder de Deus e a diferença entre a ressurreição que o Eterno propõe ao homem e a ressurreição feita por outros homens, por homens santos que havia no tempo bíblico. Talvez você vá se lembrar de algum relato, então eu não vou ler todos os versículos, mas você pode ler calmamente na sua casa depois. O profeta Eliseu, por exemplo, ele trouxe de volta à vida um menino, está lá em 2 Reis, capítulo 4. Um menino que ficou doente, o pai mandou para sua mãe em casa, ela o deitou na cama, ele estava com dor de cabeça e aquele menino veio a falecer. A mulher foi então ao profeta Eliseu e Eliseu veio e ressuscitou aquele menino. Mas qual a diferença, de novo, qual a diferença entre essa ressurreição e a ressurreição que Deus é capaz de fazer? Deus é capaz de nos dar a ressurreição para a vida eterna. Aquele menino cresceu, se tornou um homem e provavelmente se casou, tocou a vida dele, mas morreu. Tem um outro exemplo, Yeshua. Yeshua ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava morto ali há 3 dias, no 4º dia. Yeshua vai lá e ressuscita Lázaro. Lázaro sai para fora. Ele sai ressurreto. Mas Lázaro morreu posteriormente. Então essa é uma diferença básica. E para que você saiba um pouco mais sobre a coerência disso que eu estou falando, você pode ler esse livro aqui, A Arte da Prece Judaica.
Você pode adquirir esse livro também, bem como o Sidur, falando diretamente com o nosso amigo Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, e ele vai te atender, ele pode te enviar tanto o Sidur, quanto esse livro, quanto todos os demais livros que compõem a vasta biblioteca judaica. Mas nesse livro aqui, na página 83, diz assim: quem se compara a ti? Quando um humano ressuscita alguém, os efeitos perduram apenas durante alguns anos. Quando Deus ressuscitar as pessoas no futuro, elas viverão para sempre. E depois que isto acontecer, não mais existirá a morte no mundo. Nenhum ser humano tem esta capacidade. Eis a segunda forma pela qual a capacidade de Deus de ressuscitar difere daquela dos mortais. Por isso, na Brit Hadashah, nós temos escrito que Yeshua é o primeiro da ressurreição. Aí você fala, mas ressuscitaram outras pessoas? Não, mas ele é o primeiro da ressurreição para a vida eterna. Foi feito primícias dos que dormem. Mas qual a origem histórica dessa bênção? Bendito sejas tu que ressuscitas os mortos. Por que a gente fala da ressurreição na segunda bênção? Bom, na primeira bênção, a gente conecta Deus a um evento da vida de Abraão. A segunda bênção está relacionada a um evento da vida de Isaac. O influente evento na vida de Isaac foi o que é chamado em hebraico de Akedah de Isaac, a aliança de Isaac. Quando Isaac tinha 37 anos de idade, Deus ordenou a Abraão que sobre um altar oferecesse seu filho Isaac em sacrifício a ele. Isso está lá em Gênesis capítulo 22. Isso também é parte da nossa reza diária. Todos os dias a gente lê Gênesis capítulo 22 na oração do Shacharit. Daí na página 77 do livro nós temos escrito assim: diz o Midrash que quando Abraão levantou seu braço, que empunhava uma faca, para sacrificar Isaac, a alma de Isaac o deixou. Ou seja, Isaac morreu. Tá? O fôlego de vida cessou e Isaac morreu ali. Isto aconteceu tanto em razão do pavor de Isaac pela iminência de ser morto, como devido à intensidade emocional daquele momento. Imagina você naquele lugar, naquele momento, sendo Isaac, amarrado sobre um altar e vendo seu pai, que o ama, empunhar uma faca para você ser sacrificado. Segundo o Midrash, Isaac morreu naquele momento. Quando o anjo disse a Abraão para nada fazer ao seu filho, o fôlego de Isaac foi reintegrado a ele. Assim, Isaac foi a primeira pessoa que passou pela experiência de voltar à vida após a morte. No momento em que Isaac foi ressuscitado, os anjos disseram: bendito sejas tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. Que interessante essa história, né? Vamos lembrar que isso é um Midrash, tá? E essa é a frase que conclui, então, a segunda bênção do Shemoneh Esrei, tá? Por isso essa bênção está aqui. A primeira bênção está conectada com Abraão. A segunda bênção está conectada com Isaac, com esse momento da Akedah de Isaac. Mas aí, de novo, você se pergunta: qual a razão de estar o orvalho, a chuva e a ressurreição na mesma bênção? Vamos de novo ao livro. Na página 80 está escrito assim: ao dizermos que Deus faz cair a chuva, não estamos, na verdade, formulando nosso pedido para que chova. Ou melhor, trata-se de um louvor a Deus em reconhecimento ao seu poder. Fazemos um direto pedido por chuva mais adiante na nona prece da Shemoneh Esrei. Deus faz soprar o vento, significa que ele sopra de volta ao corpo o fôlego de vida que outrora eles possuíam. E Deus faz cair a chuva. O que significa isso? Significa que ele dá aos ressuscitados os nutrientes que eles necessitam para continuar existindo, continuar vivendo. Então, Deus faz soprar o vento. Significa que Deus traz de volta o ruach, o fôlego, tá? Fôlego de vida. E Deus faz cair a chuva, significa que Deus dá a nós os nutrientes para que possamos manter o nosso corpo em vida. Por isso, a chuva, o orvalho e a ressurreição estão juntos na mesma bênção. Vale ressaltar aqui, que como consta no Sidur, se você tem o Sidur, você pode ler isso na página 66, como consta no Sidur,
Tu fazes cair o orvalho. Ele começa a ser pronunciado em Pessach, tá? De Pessach até Sukkot, até Sukkot nós falamos, tu fazes cair o orvalho, porque é verão em Israel. Isso não tem a ver com o Brasil, nem com outros países do mundo, mas em Israel. Então, entre Pessach e Sukkot, Pessach ocorre na primavera, mas está incluso já, primavera, verão, tá? Essas duas estações. Então, a gente faz, tu fazes cair o orvalho. A segunda parte, tu fazes soprar o vento e cair a chuva, a partir do Musaf, em Shemini Atzeret. Então, o serviço de Shemini Atzeret, o 8º dia, a última reunião da festividade do ciclo de Sukkot, a gente começa a dizer, tu fazes soprar o vento e cair a chuva, e vai, obviamente, até Pessach, no ano seguinte. Então, se você olhar, as chuvas, de fato, em Israel começam depois de Sukkot, tá? Então, ali entre setembro, outubro, então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, dezembro e janeiro pode até ocorrer períodos de neve em Israel, muito mais difícil, mas acontece de nevar em Jerusalém e nevar forte em Jerusalém. Então, essa é a parte do inverno. E vai até Pessach, quando começa a Aviv, a primavera em Israel. E na sequência, a segunda bênção da Amidá nos remete à bondade do Criador. E nós temos escrito que ampara os caídos e saras os doentes, que afrouxas as ataduras dos que estão em grilhões. Tudo isso visa gerar em nós a conexão, a esperança e a certeza de que é Ele quem nos cura, é Deus quem nos cura, é Deus quem nos levanta. E isso está escrito em muitos versículos da Bíblia. A gente aprender a tirar de nós a confiança humana, o mérito de todas as coisas, tirar a confiança de o médico fez isso por mim, mas Deus quem nos cura, Deus quem nos traz as bênçãos. E reconhecermos isso logo no começo da Amidá é de fundamental importância. Isso está em vários versículos bíblicos, como já mencionei, e eu quero citar apenas um trecho que está lá em Salmos, Terrilim, capítulo 113, versículo 7 até o 9, que nos diz assim: levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então, isso mostra Deus Todo-Poderoso. Deus é capaz de gerar uma vida, mas Deus é capaz também de trazer de volta à vida aqueles que já se foram, aqueles que morreram. A bênção então conclui novamente dizendo: Baruch atah Adonai mechayech hametim. Bendito sejas tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. E é sempre bom a gente lembrar que a ressurreição dos mortos é uma esperança futura. Quando a gente lê os 13 princípios da fé judaica, quando a gente canta o Igdal, por exemplo, a gente fala que Deus ressuscitará os mortos quando for do agrado do Criador. Num tempo certo, Deus há de trazer de volta à vida todos os santos que morreram. Significa já, por conta disso, que todos estão mortos, dormindo no pó da terra. Aliás, o fato de dormir no pó da terra, isso também é um conceito dentro da fé judaica. E eu quero começar lendo sobre isso com vocês, lá em Daniel, capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja, está falando de um tempo futuro. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó, dormem, tá vendo? Muitos dos que dormem no pó, eles não estão vagando por aí, imundo de almas, não. Eles estão dormindo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, recebendo então a condenação dos seus pecados. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduziram à justiça como as estrelas, sempre e eternamente.
Então, Daniel já fala aqui dos que dormem no pó ressuscitarem. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha. Mas por quê? Qual é essa separação? Os ímpios, eles não têm e não terão direito à vida eterna. Mas aqueles que conduzem os justos a uma vida de Torá, eles ressuscitarão para a vida eterna. Quando a gente lê no livro aqui, A Arte da Prece Judaica, na página 82, está escrito assim: e cumpra a tua promessa aos que dormem no pó. Esta é mais uma referência à ressurreição dos mortos. Gaon de Vilna diz que este versículo usa o termo dormir, porque embora uma pessoa morta pareça não ter nada de vivo nele, a sua espiritualidade está sempre viva. Significa que o morto, ele está ali, ele está dormindo, mas a santidade, tudo aquilo que ele viveu, está ali nele. Ainda está ali. Não está se manifestando, mas está ali. A memória é como um computador. Os arquivos, eles estão ali, embora o computador esteja desligado da tomada. Quando você liga o computador, aqueles arquivos são reativados. E isso acontece também com a vida. Quando nós morremos, eles estão desligados. Mas no dia da ressurreição, quando for do agrado do Criador, aqueles que dormem ressuscitarão para a vida eterna. Uma certa centelha espiritual sempre permanece agregada ao cadáver. E é a partir desta centelha que a ressurreição será realizada em seu devido tempo. Neste sentido, uma pessoa que faleceu está apenas dormindo. Tá? Lá na Brit Hadashah, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. Yeshua também defendia esse princípio da ressurreição dos mortos. Se você ler lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 18 até o 27, tem uma discussão ali com os saduceus que não criam na ressurreição dos mortos. Mas Yeshua defende a ressurreição dos mortos perante eles. Já o Hachaliah, lá também na carta aos Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 até o 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram no Mashiach pereceram. Então nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que Mashiach morreu e foi ressuscitado para ser o primícia dos que dormem, o primeiro dos ressurretos para a vida eterna. E nós temos a esperança de que na vinda do Mashiach, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados como um abrir e fechar de olhos. Mas os que morreram no Mashiach serão ressuscitados para a vida eterna. E a gente com isso reafirma a nossa fé no eterno, cada vez que pronunciamos a segunda bênção da Amidah. É bom lembrar e termos a certeza de que Deus é fiel para ressuscitar os mortos. Essa segunda bênção, então, exalta a Deus como o Todo-Poderoso. E eu quero te convidar a rezar a Amidah conosco. Toda vez que você acordar de manhã, nas suas preces, não deixe de abrir o Sidur a partir da página 65 e rezar a Amidah, introduzindo a sua vida na presença do Eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, que há de ressuscitar os mortos. E aí sim, você pode fazer os seus pedidos, porque Deus ouve a oração dos justos, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. A gente se vê num próximo vídeo falando sobre a terceira bênção da Amidah. Shalom, Lehitraot, até a próxima. Tchau.